Pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para darmos sequência ao estudo da nossa legislação dentro dos nossos direitos humanos, dar continuidade aí sobre a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Nós já falamos sobre os 21 primeiros artigos desta lei, deste pacto, chamado Pacto de São José da Costa Rica. Então já tivemos uma aula introdutória, já falamos sobre os primeiros 21 artigos e aqui a gente vai dar sequência a partir do artigo 22, combinado? Então, se ajeite aí na cadeira, já pegue seus materiais, esteja com tudo aí ao seu alcance para que você esteja 100% focado aqui na nossa aula e aproveite ao máximo esse tempo de dedicação, belezinha? Então vamos lá, artigo 22 aí na tela para a gente conversar sobre ele. O que é que fala o artigo 22 para a gente? Ele fala sobre o direito de circulação e o direito de residência, falando que toda pessoa que se ache legalmente no território de um estado tem direito de circular nele e de residir em conformidade às disposições legais. Então vamos lá, aqui nós temos que lembrar daquelas regras lá de imigração, né? Existem os países que têm regras mais apertadas, mais difíceis, existem outros países que são mais tranquilos com essa questão de receber pessoal de outras nações, de receber os estrangeiros. Então, primeiro você tem que estar legalmente dentro do território. Se você vai mudar lá para os Estados Unidos, você tem que estar ciente que tem as regras de imigração para lá, para que você esteja legalmente no território. Estando legalmente, estando tudo certinho, em conformidade com a lei, você vai ter o direito de circular e de residir com liberdade dentro das conformidades que o próprio país estabelecer. Então, entra aí dentro da liberdade de locomoção, né? Essa liberdade de circulação e de residência. Observado, obviamente, as regras, as disposições legais que tratem dessa questão de imigração, de entrada e saída no país. Então, a própria lei que dá essa liberdade de circulação e de residência te alerta que existem as disposições, que existem as legislações de cada país para que você esteja lá de forma legal, para que sua residência, sua circulação seja legítima, beleza? Tópico 2 aí, toda pessoa tem direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio. Posso pegar um avião aqui no Brasil e baixar lá para os Estados Unidos? Posso. Obviamente, existem as regras de entrada no país, né? Já falamos sobre isso. Mas eu tenho essa liberdade de sair do país, de sair livremente do país, inclusive do meu país nacional. Então, nasci aqui no Brasil, sou brasileira. Posso sair do Brasil? Posso, tá? Moro lá na Argentina, quero sair de lá. Posso? Posso. Então, toda pessoa tem esse direito de sair livremente do país, inclusive daquele que é o seu país nacional. Terceiro tópico aí, fala que o exercício dos direitos acima mencionados não pode ser restringido, senão em virtude de lei, na medida indispensável na sociedade democrática para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança, a ordem pública, moral, saúde públicas ou direitos ou liberdade das demais pessoas. Aquilo que a gente já conversou nas outras disposições dessa lei. A gente tem liberdades, a nós, seres humanos, são conferidos uma série de direitos, de liberdades, mas tudo isso tem limite. Nenhum direito é totalmente amplo, ilimitado, certo? Não é diferente aqui com o direito de circulação e residência. Então, o tópico 3 vem para falar para a gente, olha, via de regra, a sua circulação, a sua residência, ela não pode ser restringida. Mas, em situações específicas, para prevenir uma infração penal, para proteger a segurança nacional, segurança e ordem pública, moral, saúde pública, pode haver restrições. Então, a regra é que não há limitação. Você vai entrar, sair, circular livremente pelos países, mas em situações específicas, onde é necessário para um bem maior, para a proteção de todos, ou para evitar que você pratica alguma infração penal, aí sim pode ser restringido. Quer ver um exemplo disso na prática? Pandemia. Lembra na pandemia, Covid, que você não podia sair do país, dos aeroportos fechados, voos cancelados? Olha aí restringindo esse direito de circulação entre os países. Por quê? Por conta de saúde pública, para proteger a saúde pública.
Outro exemplo, no que se diz respeito à infração penal. A pessoa que comete um crime, ela pode sair do país dela enquanto ela está sendo investigada, respondendo o processo? Não. Então, para prevenir que ela pratique outra infração, que é fugir, né? Se limita aí a essa liberdade de circulação, beleza? A regra é que pode circular, que pode residir livremente. As exceções é quando é para proteger um bem maior e a lei assim determine, a lei assim prevê. Combinado? Vamos seguindo? Tópico 4, ainda dentro do artigo. O exercício dos direitos mencionados no inciso 1 pode também ser restringido pela lei em zonas determinadas por motivo de interesse público. Existem lugares específicos onde essa liberdade de circulação vai ser restrita. Exemplo, lugar que está acontecendo guerra, tá ali, um campo de guerra. Vai poder ficar o povo entrando, saindo, liberdade de circulação, residência ali dentro? Não. Então, em zonas determinadas, específicas, pode haver essa restrição também. Também podemos enquadrar aqui determinados locais. Por exemplo, dentro de um batalhão de polícia, de exército, pode também entrar qualquer um do jeito que quiser, na hora que quiser? Não é bem assim, né? Então, também pode haver essa restrição. Lembrem aí dessas zonas determinadas, dessas zonas específicas, onde o direito de circulação e residência pode ser restringido. 5. Ninguém pode ser expulso do território do estado ao qual for nacional, nem ser privado do direito de nele entrar. Então, se você é nacional de determinado país, dele você não pode ser expulso, certo? E nem privado de entrar no seu país nacional. Nasceu no Brasil, não pode ser expulso do Brasil e nem privado de entrar no Brasil. 6. O estrangeiro que se ache legalmente no território de um estado parte dessa convenção só poderá ser expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei. Se o nacional não pode ser expulso, o estrangeiro pode, tá? O estrangeiro pode sim ser expulso, só que essa expulsão só pode acontecer se for cumprimento de uma decisão legal. Então, imagine só, cometeu determinado crime, passou por um processo, foi condenado, julgado, que deveria ser deportado, que a gente fala, né? Expulso do país. Aí pode acontecer. Com o estrangeiro, sim. Com o nacional, não, tá? Aquele que é nato, que é da terra, não pode ser expulso. O estrangeiro, em caso específico, cumprimento de decisão, aí pode acontecer. Combinado? Tópico 7. Toda pessoa tem direito de buscar e de receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos aos delitos políticos, de acordo com a legislação de cada estado ou de convênios internacionais. Nós já conversamos sobre o asilo lá na declaração, né? Já vimos que o asilo ele está muito mais condicionado, voltado aos chamados crimes ou delitos políticos. Aquela perseguição de cunho político. E aí a gente lembra lá do cenário aqui no Brasil, que é mais conhecido, para a gente conseguir referenciar bem, a gente lembra lá do cenário dos governos militares, da ditadura, onde os artistas faziam músicas, faziam algum tipo de manifestação cultural que ia contra o governo da época, e aí esse pessoal eles eram o quê? Perseguidos pelo governo. Muitas vezes, então, eles buscavam asilo nos países vizinhos. Argentina, deixa eu ir embora para aí. Paraguai, Uruguai, deixa eu ir embora para aí. Ia para lá, para buscar asilo, para fugir dessa perseguição política. Então, toda pessoa vai ter direito a esse asilo, sair do seu país e buscar refúgio em outro, quando está sendo perseguido por delitos políticos ou que sejam conexos aos delitos políticos. Tem ali alguma coisa a ver com política, beleza? De acordo com a legislação de cada estado ou convênios internacionais. Então, também não é assim, quero ir para o país X, plim, tô lá. Não é assim, tá? Existem legislações para regulamentar a situação do asilo. Existem países que cooperam entre si para que esse asilo seja efetivado. Beleza? Tópico 8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde o seu direito à vida, à liberdade pessoal esteja em risco de violação por conta de raça, nacionalidade, religião, condição social ou opiniões políticas. Imagine só o estrangeiro que mora aqui no Brasil.
ele veio para cá fugindo de algum problema, de algum tipo de discriminação, de algo que afete diretamente a sua vida ou a sua liberdade pessoal. E aí, ele corre risco de ser deportado. Imagine que não seguiu as regras lá de imigração, está aqui ilegalmente, enfim. Corre risco de ser deportado, de ser expulso. Se for verificado que ele voltando para o seu país, para o país que ele morava, seja o seu país de origem, o seu país nacional ou não, simplesmente aquele que ele estava antes, existe risco para a sua vida ou para a sua liberdade pessoal, não vai poder, em nenhum caso, como fala a legislação, haver essa expulsão. Então, mesmo sendo estrangeiro, é proibida a expulsão no caso de risco à vida ou à liberdade pessoal desse estrangeiro. Beleza? E, por fim, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Imagine só, tá tendo uma guerra aqui ou tá tendo algum problema de inflação, de alguma coisa, como tá demais na América do Sul. Aí, junta lá um grupo gigantesco de, sei lá, argentinos, colombianos, não sei, algum venezuelanos que aconteceu recentemente, né? Por conta de economia na Venezuela, muita gente saiu do país e alguns vieram para o Brasil. Aí veio lá uma trupe, 100 pessoas, 100 venezuelanos instalaram em determinada cidade. Pode o Estado ir lá e expulsar todos de maneira coletiva? Ó, esse 100 aqui tá expulso. Pode? Não. Tá? A regra é que pode haver expulsão do estrangeiro, né? Vimos lá nos incisos anteriores. Então, pode expulsar estrangeiro? Pode. Mas pode expulsar de maneira coletiva? Não. Tem que ser? Não tem que ter motivação? Não tem que... A expulsão não tem que ser a partir de uma decisão fundamentada, tudo direitinho? Então, como que vai expulsar de maneira coletiva? Como é que vai simplesmente ignorar a individualidade de cada um e só expulsar todo mundo de uma vez? Aí não pode, tá? Aí é proibido, não pode expulsão coletiva dos estrangeiros. Beleza? Combinado? Podemos seguir? Vamos para o artigo 23, falar sobre os direitos políticos. Olha só, artigo 23 fala que todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades. E aí vem uma listinha com esses 3 direitos e oportunidades aí vinculados aos direitos políticos. Primeiro, de participar da direção dos assuntos públicos, seja diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. Então, eu posso participar da política do meu país? Posso. E eu posso fazer isso de 2 formas. Seja diretamente, eu mesma vou lá, viro vereador, viro deputado, ou prefeito, ou qualquer cargo, seja do executivo, seja do legislativo, seja auxiliar. Então, eu posso diretamente exercer os direitos políticos, ir lá e eu mesma fazer acontecer, participar da política do meu país? Posso. Mas se eu não quiser, não quero, não gosto, não tenho tempo, eu tenho outra profissão, aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher os meus representantes. Eu vou eleger os meus representantes. Como que a gente faz isso? Através do nosso voto, né? Lá de 4 em 4 anos, você vai lá e vota e escolhe os seus representantes. Então, a participação nos assuntos políticos de 2 formas. Diretamente, você indo lá, você mesmo, fazendo acontecer, ou escolhendo seus representantes. Aqui no Brasil, a gente tem, né, o sistema representativo, onde a gente vota e escolhe alguém para nos representar. B, também temos o direito de votar e de ser eleitos em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual por voto secreto, que garante a liberdade de expressão e vontade dos eleitores. Então, acabamos de dizer que se você quiser escolher seus representantes, você vai eleger eles através do voto. Então, essas eleições, elas são periódicas, acontecem de período em período. E as nossas eleições acontecem de 4 em 4 anos, exceto para senador, que tem mandato de 8 anos, né? Mas de 4 em 4 a gente sempre está escolhendo algum. Então, os mandatos aqui, a via de regra é que são de 4 anos. A gente vai lá, vota, escolhe, o sufrágio é universal, é igual, todo mundo tem o mesmo peso. O voto é secreto, então você vai lá sozinho, sua cabine de votação, não tem ninguém lá te induzindo, te pressionando para votar em determinado candidato, onde você garante livremente a sua expressão, a sua vontade enquanto eleitor. E do mesmo jeito que você tem o direito de votar, você também tem o direito de ser votado, são seus direitos políticos, que é quando você quer diretamente exercer a política,
se candidata e você é quem vai ser votado. Beleza? Terceiro aí, tópico, letra C, de ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas do seu país. É o que a gente está fazendo aqui agora, né? É o concurso. Então, as funções públicas dentro do país, exceto aquelas que acontecem por conta de eleição, onde o povo vai lá e vota e elege, elas são através de ingresso por concurso público. E aí todo mundo tem essa igualdade. É algo, uma maneira que a gente tem para que todo mundo seja da mesma forma julgado. Então, aplica ali uma prova igual para todo mundo. Quem consegue o melhor resultado vai conseguir aí a função pública, certo? Então, através do concurso público é garantida essa igualdade de acesso nas funções públicas. Tópico 2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, condenação por juiz competente em processo penal. Então, as formas de ingresso num concurso serão regulamentadas pela lei. Nós temos leis específicas para regulamentar o acesso através do concurso público. E também vamos ter sempre um edital, que acaba sendo normativo também. Esse edital é quem vai regular, falar qual é a idade que pode, quais são os requisitos, o grau de instrução, se é nível médio, superior. Então, a própria legislação, os normativos que vêm também em decorrência do concurso, é que vão regular esse ingresso aos cargos, às funções públicas. Certinho? 24. Igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito de, sem discriminação, a igual proteção da lei. Aqui nós estamos falando de igualdade, tá? Algo que é muito falado, algo que é muito explorado dentro dos direitos humanos. Quando a gente fala de Declaração Universal, a gente vê a palavra igualdade a todo momento, né? E aqui na Convenção não é diferente. Então, vem o artigo 24 para reafirmar isso. Olha, todas as pessoas são iguais perante a lei. Não tem isso de tratar melhor um ou de tratar melhor o outro, porque todos devem ser tratados da mesma maneira. Todos são iguais. Princípio da igualdade. Então, tratamento igualitário, atendimento igualitário, oferta de direitos igualitária. Direitos iguais, todas as pessoas são iguais perante a lei. Tem isso escrito lá no início da Constituição também, né? Nas cláusulas pétreas da Constituição. Então, lembrem-se desse tópico. Todas as pessoas são iguais perante a lei e, por conta disso, como consequência disso, elas têm que ser tratadas da mesma maneira, igual proteção da lei. A lei tem que proteger o branco da mesma maneira que ela protege o negro. Ela tem que proteger a mulher da mesma forma que ela protege o homem. Então, igual proteção da lei. E aí eu quero abrir aqui um parêntese, e aí foge até um pouco de questão de prova, mas para questão de vida mesmo, de vivência, sobre o princípio que a gente tem que entender também, que é o princípio da isonomia. Falei agora, a lei tem que proteger igual o homem e a mulher. Aí vocês podem questionar, e a Lei Maria da Penha? Que é uma proteção específica à mulher. E aí, não foge dessa igualdade? Observe. O princípio da isonomia, ele diz que nós devemos tratar igual os iguais e desigual os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, uma imagem clássica que a gente vê quando a gente estuda esse princípio é a de 3 pessoas, 3 hominhos, 3 menininhos lá, que é de palito. Tem um aqui que é baixinho, tem o outro que tem estatura média e tem o outro que é grandão, altão. E aqui passa um muro. E eles querem enxergar por trás do muro. O grandão, ele só encosta a cabeça lá e já consegue enxergar. Ele é maior que o muro. Então, ele já consegue enxergar. Já esses dois aqui não conseguem, eles são mais baixos. Só que aí, do ladinho ali, tem 3 caixas, 3 caixotes. Se a gente seguir o princípio da igualdade, o que a gente tem que fazer? Dar um caixote para cada, né? Não tem 3 pessoas e 3 caixotes? Dá um para esse, dá um para esse, dá um para esse. Cada um fica com um, igual. Só que esse primeiro aqui precisa de caixote? Ele já não está enxergando? Ele já não está ali colocando
fazendo uma comparação, ele já não está atingindo o seu direito, que é enxergar lá o que ele está querendo enxergar por cima do muro. Então, para que eu vou dar um caixote para ele, sendo que ele já atingiu o seu direito? E se a gente der só um pro baixinho aqui, ele vai continuar sem enxergar. Então, o que o princípio da isonomia ensina? Ensina a pegar um caixote e dar para esse médio e 2 caixotes para o pequeno. Porque aí, esse aqui vai conseguir enxergar por cima do muro e esse aqui também, esse aqui também. Agora sim eles estão em pé de igualdade. Agora os 3 estão conseguindo atingir o direito. Mesmo que esse aqui tenha ganhado, teoricamente, mais. Mas o que ele ganhou a mais aqui, o colocou ele na mesma posição que o primeiro. Então, é por isso que a lei, muitas vezes, traz proteção de forma diferenciada, mas é justamente para garantir igualdade. Então, entende-se dentro de um cenário brasileiro, através de muita análise, de questão de índice de criminalidade e tudo quanto, que a mulher seria hipossuficiente nessa situação diante do homem. Que a mulher estaria apanhando ali, trazendo uma realidade fática. Você não vê casos recorrentes de mulher bater em homem, mas de homem bater em mulher, gigantesco, dentro de um contexto de familiar ali, né, doméstico. Então, tem necessidade de eu criar uma lei para proteger o homem contra a agressão vinda de mulher? Não, porque isso não acontece na prática. Ah, mas eu conheço um caso, não sei, isso aí é caso isolado. Nós estamos falando aqui, quando a gente fala de país, criação de lei, a gente tem que falar de números gigantes, de números altos de ocorrência. Coisa reiterada, tá? Um fato isolado que aconteceu lá, não sei na onde, não é regra. A gente está falando aqui de regra, de coisa que acontece com constância, que acontece todos os dias. Então, verificou-se que a mulher apanhava muito dos homens, dos companheiros, e por conta disso é necessário criar uma legislação que a proteja, que a coloque em pé de igualdade com o homem. Se a mulher está aqui em uma situação diminuída e o homem está aqui numa situação maior, de majoritária, vem e cria uma lei para crescer essa mulher, para colocar ela aqui, ó, em pé de igualdade com o homem, juntos, para que os dois tenham ali a igualdade nesse sentido, para que os dois estejam de forma igualitária. Beleza? Então entendam isso aí, não criem confusão quanto a isso. A lei determina que todos são iguais e que deve haver igual proteção. Então, se alguém está mais desprotegido, alguém está mais vulnerável, hipossuficiente, a lei vem e ajuda essa pessoa, cria alguma política pública, alguma legislação para colocar ela em pé de igualdade com os outros. Por isso que existe Estatuto da Infância, da Juventude, né? O nosso ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque criança e adolescente é hipossuficiente, então ele precisa de mais proteção. Existe o Estatuto do Idoso, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tudo isso para trazer a proteção necessária para essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Beleza? Guarde o termo. Todos são iguais perante a lei, igual proteção da lei sobre as pessoas. Combinado? Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido, ou qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que proteja contra os atos que violem seus direitos fundamentais, reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. Nós estamos falando aqui dos remédios constitucionais, aqueles que são impetrados para garantir os direitos fundamentais. Então, lá na Constituição, a gente tem esses tipos de recursos, esses chamados remédios fundamentais que garantem os direitos fundamentais. Podemos citar como exemplo os habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, todos esses previstos na Constituição, que são recursos simples e rápidos justamente para proteger os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição do país. Tópico 2. Os Estados partes comprometem-se, primeiro, a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa qual interpuser o recurso. Então, você foi lá e impetrou um HC, por exemplo, um habeas corpus. Tem que ter uma autoridade prevista ali no Estado para assegurar que esse recurso será devidamente analisado. B. Desenvolver as possibilidades do recurso judicial. Quando é que ele pode ser impetrado? Quando é que cada recurso vai ter a sua
o desenvolvimento do seu cabimento, digamos assim. E C, assegurar o cumprimento pelas autoridades competentes de toda decisão em que tenha sido considerado procedente o recurso. Então, impetrou o recurso, teve procedência, tem que cumprir na prática, tem que assegurar esse cumprimento na prática. Não adianta só um papel falando que foi procedente. A gente quer ver que seja executado, que haja cumprimento aqui na vida real. Beleza? Assim a gente finaliza a aula de hoje. Vamos vir na próxima aula já para tratar a partir do capítulo 3º aí da legislação, que é a partir do artigo 26, finalizar esse capítulo para entrar, então, nas previsões no que se refere à comissão e à Corte Interamericana. 2 tópicos importantíssimos para a gente fechar a nossa legislação, beleza? Eu te espero, então, na próxima aula.